Você já se perguntou o que realmente motivou a invasão americana ao Afeganistão? Será que foi apenas uma questão de segurança nacional ou havia interesses ocultos por trás dessa decisão? Neste documentário, você vai descobrir a verdadeira história por trás dessa guerra, que durou mais de 20 anos e custou milhares de vidas. Você vai saber como diversos acontecimentos foram os principais fatores que levaram os Estados Unidos a interferir nos assuntos internos de um país soberano, e quais foram as consequências dessa intervenção para o povo afegão e para o mundo. Não perca essa revelação bombástica, que vai mudar a sua visão sobre a política internacional. Assista a verdadeira história por trás da invasão americana ao Afeganistão. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. A história da Al-Qaeda começa no final da década de 1970, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão para apoiar o governo comunista do país. Nesse contexto, jovens árabes muçulmanos, inspirados por uma visão fundamentalista do Islã, foram atraídos para o Afeganistão para lutar contra a ocupação soviética. Um desses jovens era Osama Bin Laden, um saudita de família rica e influente, que acreditava na necessidade de uma jihad global para proteger os muçulmanos e expulsar os infiéis das terras muçulmanas. Em 1988, após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, Bin Laden fundou a Al-Qaeda, que significa a base em árabe. A Al-Qaeda tinha como objetivo principal unir os muçulmanos em uma única luta contra inimigos considerados anti-islâmicos, incluindo governos árabes considerados corruptos, a presença de forças militares ocidentais em territórios islâmicos e a influência cultural ocidental. Nos primeiros anos, a Al-Qaeda operou de forma discreta, concentrando-se principalmente em recrutar e treinar combatentes para apoiar grupos jihadistas em conflitos regionais. A organização estabeleceu campos de treinamento no Afeganistão e em outros países, onde recrutava militantes de diferentes nacionalidades. O primeiro grande ataque atribuído à Al-Qaeda ocorreu em 1992, quando a embaixada do Iêmen em Aden foi bombardeada. Em 1996, a Al-Qaeda declarou guerra contra os Estados Unidos, expressando sua oposição à presença militar americana em territórios muçulmanos e às políticas consideradas hostis aos interesses muçulmanos. Em 1998, a Al-Qaeda ganhou notoriedade internacional ao realizar ataques simultâneos contra as embaixadas dos Estados Unidos em Dar es Salaam, Tanzânia, e Nairobi, Quênia. Esses ataques resultaram em centenas de mortes e milhares de feridos. À medida que a Al-Qaeda crescia, Bin Laden buscava fortalecer seus laços com outros grupos jihadistas em todo o mundo, formando uma rede global de simpatizantes e afiliados. A organização expandiu suas operações e iniciou uma série de ataques contra alvos ocidentais e seus aliados regionais. No fatídico dia 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou uma tragédia sem precedentes que mudaria para sempre a geopolítica global. Terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais, transformando-os em armas letais para atingir alvos nos Estados Unidos. 2 dos aviões se chocaram violentamente contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, reduzindo os símbolos econômicos e arquitetônicos a escombros. O terceiro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C., provocando danos significativos. Por fim, o quarto avião, graças ao heroísmo dos passageiros, não chegou ao seu alvo e caiu em um campo na Pensilvânia. O ataque provocou a morte de quase 3.000 pessoas e gerou um impacto devastador na economia, na segurança nacional e nas relações internacionais. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, reagiu com determinação, prometendo caçar e punir os responsáveis. A Agência Central de Inteligência, a CIA, entrou em ação imediatamente, investigando e buscando informações para identificar os responsáveis pelo ataque. Os agentes de inteligência dos Estados Unidos tinham em mente um chefe suspeito, Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda e ex-membro de uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita. Bin Laden já era suspeito de envolvimento nos atentados à bomba contra 2 embaixadas americanas no leste da África, e a administração Clinton havia feito esforços para prendê-lo ou assassiná-lo em 1998 e 1999. Infelizmente, Bin Laden mostrou-se um astuto oponente, conseguindo escapar de diversas armadilhas. No entanto, após os ataques de 11 de setembro,
a Al-Qaeda passou a receber uma atenção internacional intensa, aumentando a pressão sobre seus principais apoiadores no Oriente Médio, como o Talibã. George Bush emitiu um emocionante ultimato ao Talibã, que governava de fato o Afeganistão. A mensagem era clara e firme: expulsar a Al-Qaeda e entregar Bin Laden, ou enfrentar a destruição de seu regime legal, sendo desenterrados dos escombros. Apesar do ultimato, o Talibã teimosamente recusou-se a cooperar, dando início a mais um sangrento conflito no Oriente Médio. A administração Bush concebeu 6 objetivos estratégicos para as operações no Afeganistão, com o principal foco na erradicação da Al-Qaeda e a possível captura de Osama Bin Laden. Esses objetivos foram integrados à ampla e duradoura operação chamada Liberdade, cujo lançamento estava previsto para o prazo deixado ao Talibã em 5 de outubro. Em 7 de outubro, os Estados Unidos deram início às operações de ataque aéreo em diversos alvos ao redor do Afeganistão, o que levou o Talibã a se reunir em torno de Mal-Omar e Bin Laden, buscando evitar o pior cenário. Como resultado desses ataques, Bin Laden foi forçado a deixar sua residência em Kandahar, desaparecendo, e seus principais comandantes foram enviados para fora do país. A Al-Qaeda foi praticamente desmantelada, exceto por alguns combatentes leais que permaneceram nas linhas de frente perto de Cabul, enquanto outros recuaram para o leste, nas montanhas, aguardando a chegada do ataque dos Estados Unidos. No entanto, enquanto Robert Grenier estava implementando seus planos, outras divisões dentro da CIA estavam ocupadas com planos paralelos. Em setembro, sob a Divisão de Atividades Especiais da CIA, uma equipe paramilitar liderada pelo experiente oficial de inteligência Gary Second partiu para Tashkent, Uzbequistão, em 20 de setembro, a bordo de um avião de carga da CIA. 6 dias depois, eles embarcaram em um helicóptero Mi-17, de fabricação russa, e foram inseridos no Vale Panjshir, ao norte de Cabul. Essa equipe voa equipada com armas seguras, equipamento de comunicações via satélite GPS, equipamentos de mapeamento e uma quantia de $10 milhões em dinheiro. Ao chegarem, foram recebidos pela Aliança do Norte, que já estava envolvida em sua insurgência contra o Talibã. Sob a liderança dos agentes Muhammad Fahim II, eles começaram a estabelecer a primeira de mais de uma dúzia de bases operacionais ao longo do Afeganistão. Trabalhando ao lado dos senhores da guerra afegãos e dos exércitos rebeldes, essa equipe paramilitar enviava informações de inteligência humana de volta para Langley. Isso incluía dados cruciais, como a localização de campos minados e casas seguras de terroristas. Com a ajuda de um centro de contraterrorismo nos Estados Unidos, o pessoal conseguia registrar esses locais e transmiti-los para os operadores paramilitares da CIA para auxiliá-los em seu trabalho de campo. As operações estavam sendo conduzidas 24 horas por dia a partir do Global Response Center da CIA, que garantia uma linha direta de comunicação com o Centro de Operações Conjuntas do Departamento de Defesa, localizado na Flórida. As equipes paramilitares da CIA seriam reforçadas com forças especiais militares, incluindo boinas verdes e Força Delta. Apesar da evacuação de Bin Laden e seus oficiais superiores do Afeganistão, as forças militares dos Estados Unidos rapidamente esgotaram sua lista de alvos do Talibã nas 2 primeiras noites de bombardeio, resultando na morte de mais de 100 afegãos. Em 19 de outubro, as forças especiais chegaram com 3 equipes de 12 homens, inicialmente implantadas nas áreas de Takhar, Panjshir, Mazar-e-Sharif. No mesmo mês, o Exército Nacional Afegão tinha entre 15.000 a 20.000 homens divididos em 4 comandantes em 5 localidades diferentes, ao longo da linha de frente de Cabul, Badakhshan, Takhar, Central Afeganistão e Herat. O Talibã, por sua vez, contava com cerca de 45.000 homens e mais 2.700 combatentes estrangeiros da Al-Qaeda e de outras facções. As forças do Talibã estavam posicionadas em várias frentes, sob diferentes comandantes, e enfrentavam as forças da Aliança do Norte perto de Cabul, Badakhshan e Mazar-e-Sharif. Assim que a campanha aérea teve início, outros reforços foram enviados para a linha de frente em Cabul, tanto do sul quanto do leste. Além disso, voluntários vindos do Paquistão corriam para o Afeganistão, chegando em uma média de cerca de 500 por dia. Sob o comando do general do Afeganistão Tommy Franks, do Comando Central Americano, uma ofensiva terrestre foi lançada após 19 de outubro, transferindo ativos aéreos para apoiar a Aliança do Norte em combate. Com esse novo apoio aéreo, a CIA e as equipes das Forças Especiais dos Estados Unidos passaram a trabalhar diretamente ao lado dos comandantes da Aliança do Norte a partir de 21 de outubro, iniciando um ataque às linhas de frente do Talibã ao sul de Missouri-Sharif. Esse ataque eventualmente levou à captura de Missouri-Sharif em 12 de novembro.
A manobrabilidade excepcional e o extenso uso de cavalos caracterizaram o sucesso da Aliança do Norte das Forças Especiais dos Estados Unidos no terreno afegão difícil. Durante essa jornada, o subtenente Bob Pennington recordou uma cena épica, em direção ao Missouri Sharif. Olhei para trás, olhei para o sul e então percebi que era a foto mais inacreditável que já vi. Eram 1000 cavaleiros montados em seus cavalos, uma cena tranquila, mas magnífica. As vitórias da coalizão e seus aliados espalharam o pânico entre as forças talibãs na capital Cabul, levando-as a abandonar a cidade em massa até 13 de novembro. A presença do Talibã na cidade havia colapsado completamente, e as notícias se espalharam para o sul, minando o moral do Talibã em toda a região. Os combatentes do Talibã, situados nas regiões leste a sul, começaram a depor suas armas e se dispersar, e alguns voltaram para suas aldeias, outros buscaram refúgio no Paquistão, e alguns se esconderam nas montanhas. O domínio do Estado religioso que o Talibã outrora ostentava ruiu, deixando espaço para a autoridade ser assumida por líderes tribais locais. Após a queda de Cabul, a prioridade urgente passou a ser o estabelecimento de um novo governo para substituir o Talibã. Em vez de uma administração formal, os senhores da guerra assumiram o controle das áreas que haviam sido libertadas, criando problemas na governança. Embora a Aliança do Norte estivesse satisfeita com a vitória dos aliados, ela se mostrou relutante em expandir-se para as regiões Pashtuns, como Jalalabad ou Kandahar. Em resposta a essa situação, os Estados Unidos optaram por apoiar aliados locais Pashtuns. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estava preocupada com a falta de progresso na formação de um novo governo, esperando que a situação pudesse ser resolvida para evitar complicações futuras. Hamid Karzai, um diplomata habilidoso e líder tribal, foi selecionado para liderar o novo governo interino e contribuir para consolidar o progresso no Afeganistão. Os Estados Unidos, Paquistão, Índia, Rússia e Irã trabalharam juntos na Conferência de Bonn para estabelecer um acordo político visando a transição do Afeganistão em direção à democracia. Esse esforço resultou no Acordo de Bonn, que delineou uma série de etapas para o estabelecimento da democracia, incluindo a formação de uma administração interina e uma grande assembleia para escolher um governo de transição, bem como a realização de eleições nacionais. Karzai foi eleito líder desse novo governo interino e, com a proteção das forças especiais dos Estados Unidos, mudou-se para o sul do Afeganistão, pressionando a cidade de Kandahar, mesmo após um bombardeio acidental dos Estados Unidos, que o feriu e resultou na morte de 10 membros de sua comitiva e 3 soldados das forças especiais a ele atribuídos. Karzai continuou avançando com determinação. Apesar das vitórias ao longo do Afeganistão, a caçada a Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda ainda estava em andamento no início de dezembro. Equipes trabalhando sob a liderança da CIA e da Força Tarefa tinham se infiltrado na área montanhosa de Tora Bora, onde confirmaram a presença de combatentes do Talibã e da Al-Qaeda. Em 5 de dezembro, a Força Tarefa Espada e as milícias da Aliança do Norte avançaram profundamente nos bunkers e cavernas da montanha com apoio aéreo dos Estados Unidos. Unidades afegãs adicionais com tanques de fabricação soviética, bem como forças especiais alemãs e britânicas, juntaram-se à operação. No entanto, apesar do bombardeio pesado e da captura de combatentes jihadistas, Bin Laden não foi encontrado. A operação terminou em meados de dezembro, com estimativas indicando que 1.500 a 2.000 combatentes da Al-Qaeda, árabes, afegãos e chechenos, haviam ocupado Tora Bora antes do ataque. Cerca de 2/3 desses combatentes evacuaram a área, atravessando a fronteira para o Paquistão. Outros combatentes do Talibã e da Al-Qaeda também cruzaram a fronteira em outros pontos ao longo dos 1.200 milhas de extensão, e Mullah Omar, o líder talibã, assim como Osama Bin Laden, conseguiram fugir com sucesso para o Paquistão. A evacuação dos jihadistas de Tora Bora trouxe apenas um breve momento de descanso no início de 2002. A inteligência americana concentrou-se em indicações de combatentes da Al-Qaeda concentrando-se no Vale de Shaiqud, no